Ainda nesse lugar do ceboleiro, me vejo sempre a observar a Serra da Figueira, que ficava bem evidente no horizonte. Foi aí mesmo que começou meu desejo de subir em montanhas. Nesse cenário foi onde começou este enigmático sentimento, que ao longo dessas palavras irei cada vez mais nele aprofundar. Tão nítida essa lembrança, que ainda agora posso lembrar dos mínimos detalhes. Eu ficava contemplando e imaginando eu lá em cima naquela montanha. Vejo até agora no meu imaginar as vegetações azuladas pela distância e uma árvore muito maior bem no meio do seu topo, que logo fiquei sabendo que era uma figueira gigante, com certeza muito antiga, e provavelmente foi por isso que se originou o nome da montanha. Como era bela aquela vista! Parecia que tinha lá um mundo de magia que me chamava incessantemente e eu queria ir. Porém, as circunstâncias me impossibilitavam. Quantas vezes eu fiquei por horas a observar, me deliciando em um imaginar que me proporcionou uma das mais intensas das emoções. Como podem concluir, meus amigos, meus momentos sempre estiveram, de uma certa forma, mesclados com emoções muito fantasiosas, tais como essas que sentimos na atualidade quando assistimos a um lindo filme de fantasia e nos envolvemos com ele. Quando não estava sonhando vendo aquela montanha, íamos chupar laranja nas laranjeiras do alto do sítio. Nas proximidades desse mesmo lugar que ficava observando essa imponente montanha, tinha também, acompanhando uma estradinha que ficava ao lado por aproximadamente uns 100 metros mais ou menos, vários pés de laranja bem docinha. E assim, quando tinha laranjas, vez ou outra estávamos lá, saboreando algumas. Nessa época, podia-se ver muitas árvores frutíferas espalhadas pelos campos. Não era difícil encontrar uma fruta, pois eram abundantes, e por conta disso ninguém se importava que as apanhassem, mesmo que fossem de outras propriedades. Hoje em dia já é raro ver, pois a ganância fala mais alto, e não suportam nada que possa vir a interferir no máximo proveito de suas colheitas. Não somente as fruteiras, mas também outras espécies de árvores em geral. E com isso, o mundo vai ficando cada vez mais debilitado, eliminando pouco a pouco as possibilidades de vida animal. Dá a impressão que tão logo iremos perecer por consequência de nossas próprias atitudes. Porém, ainda há uma esperança, e é com base nisso que estou aqui, muito empenhado a falar para o mundo, doando então os meus esforços em prol de uma vida mais harmoniosa aqui na Terra. Se aprendermos e praticarmos nossos aprendizados, poderemos reverter essa situação e ainda ampliar o lado benigno com novas ações mais sábias e persistentes. Mas enquanto isso não acontece, vamos vivendo na esperança e experimentando os duros e eficientes ensinamentos da vida, ou mesmo emoções inéditas, como quando apareceu um Fusca em casa e ficamos admirando.
Um certo dia, eu e meu irmão ouvimos o ruído de um motor e ficamos na expectativa para ver o que era. E logo apontou um Fusca lá na estradinha, chegando até em casa. Foi a primeira vez que vimos um carro. Ficamos lá rodeando ele, bisbilhotando lá dentro com os olhares curiosos. Aquilo era uma novidade muito atraente. Fiquei admirado ao ver seus bancos e o teto com uma textura cheia de furinhos pequeninhos. Ficamos abobados e quase botamos quebrante no fusco do homem, de tanto olhar. Em relação a esse acontecimento, não tenho muito a dizer, além de realçar a curiosidade e os questionamentos entre nós explorando aquele veículo. É dessa forma mesmo que devemos nos comportar diante de algo interessante. Sempre procurar entender o que se trata e com isso acumular conhecimentos. E saiba que mesmo a coisa mais insignificante pode nos proporcionar algum conteúdo se observarmos atentamente. E no dia a dia da vida não é diferente. Temos que estar constantemente observando nossos comportamentos e outros acontecimentos, os avaliando e sempre tentando entendê-los. E com isso, fazer dessas análises uma razão para melhorarmos cada vez mais. E foi assim já nesse tempo quando também brincava nos pés de Gorocaia. De casa, subindo pela estradinha, havia um lugar cheio de árvores, de uma espécie que chamávamos de Gorocaia. Não sei se esse nome corresponde com o nome real científico, mas era assim que falávamos. Ficava por entre elas brincando e no meio tinha uma vegetação que possuía folhas no formato de um coração. Nesse momento em que escrevo, não posso lembrar o nome da erva, mas é bem bonita de se ver. Interessante a quantidade de espécies de plantas temos no mundo, e também a insistência da natureza em reconstituir tudo aquilo que o homem destrói. Podemos mesmo envenenar o solo, até mesmo com a radiação, que não demora muito para que comece então a renascer tudo novamente, e ainda com muito mais resistência. Veja bem, meu amigo, para conseguir destruir as vegetações ao nível que está hoje em dia, foi preciso uma luta árdua contra a vida vegetal. Se percebe que a natureza faz de tudo para nos proporcionar um ambiente mais puro e bom, mas os ingratos fazem de tudo para destruí-lo. Você já imaginou esses destruidores morando em um paraíso? Com certeza seria uma tragédia. Mas nesse meu sonho sem fim, a harmonia perfeita desse lugar idealizado não pode ser destruída, pois esses mesmos que aqui destroem terão uma longa jornada por uma estrada repleta de itens, com a finalidade de ir ensinando à medida em que forem avançando, e muitas vezes de forma forçada, e assim, ao chegarem, estarão então aptos a conhecerem ou mesmo ficarem. Esse ambiente terreno, embora seja um lugar de beleza elevada, se encontra recheado de obstáculos e situações difíceis que devemos passar, mas são necessários para criar condições de nos lapidar. Podemos experimentar momentos, às vezes, muito penosos, ou não, e todos, de certa forma, vão nos estimulando ou mesmo forçando o nosso desenvolvimento geral. E por falar em situações difíceis, vou citar um bem mais suave, dentre outros. Foi quando eu comia figo da Índia ao lado de casa, praticamente em frente da porta da sala de nossa casa.
Havia um pé de palmeira, como a gente falava, mas hoje sei que o nome mais apropriado é pé de figo da Índia. Uma planta que não tem caule. São as próprias folhas que vão se avolumando, enrijecendo para suportar as outras folhas, se transformando em uma rama enorme e espinhenta. E nela brotam as frutas, que são muito protegidas por espinhos microscópicos, que até mesmo o vento os jogam em nossa pele, penetrando com muita facilidade. E uma vez acontecendo isso, quase não podemos enxergá-los, somente sentir a dor. Se não tomarmos cuidado ao apanhá-los e ao tirarmos suas cascas, podemos ter uns 3 dias de tormentos, pois eles fincam pelo corpo e a cada movimento uma agulhada, e raramente conseguimos vê-los. Mas, depois de descascado, tem em seu interior um recheio bem saboroso. Toda vez que eu ia colher, acabava sendo espetado por eles. Ainda se vê muitos por aí, e sempre que encontro ainda colho, mesmo agora que com muito mais cuidado, usando proteção e tomando todas as precauções, ainda pelo menos uns 2 ou 3 ainda acabam me atingindo. Mas existe um truque para se livrar das agulhadas, quando formos atingidos. Por ser muito fino, somente causa dor se passarmos a mão sobre ele. Se não fizer isso, nem o percebemos. Então, é só passar um barbeador no local que irá apará-los rente à pele e não irá incomodar mais. E assim o próprio organismo se encarregará de repelir da pele a parte que fica. Você já se perguntou por que algumas plantas possuem espinhos e outras não? Pelo que já percebi, as plantas com espinhos são aquelas que de alguma forma oferecem algum risco, como galhos fáceis de se quebrarem, tóxicas, entre outros. E por isso utilizam algum meio de alertar, enquanto que outras, sem eles, não oferecem risco. Por exemplo, uma goiabeira não tem alertas porque seus galhos são muito resistentes, podendo se curvarem ao extremo sem se quebrarem. Se formam de um jeito que fica fácil o acesso até as frutas. E assim também outras como mangueiras, etc. E as plantas espinhentas em geral possuem algo perigoso, como por exemplo, posso citar essa palmeira que é uma espécie formada por folhas sobre folhas, muito fácil de quebrar. E da mesma forma, uma mexeriqueira e outras plantas mais. E não são somente os espinhos que representam alertas. Existem também espécies que possuem leite, outras dão avisos, com penugens que causam grandes irritações, e assim por diante. É a natureza com sua perfeição. Entre seus bilhões de itens, posso garantir que nenhum está errado, e todos cumprem o seu papel de forma perfeita. Claro que não podemos explicar tudo ainda, pois somos muito limitados para tanto, mas temos aí um infinito para estudar e aprender eternamente, tanto aqui na Terra como no universo afora. No paraíso dos meus sonhos, a sabedoria é mais aplicada, e já se tem um domínio muito abrangente sobre todas as coisas, e com isso torna possível já antecipadamente prever as consequências de todas as ações, extinguindo praticamente todas as chances de se cometer erros. Ah, meu amigo, pudera eu acordar agora e ver essa que penso ser a realidade, se revelar então em um profundo pesadelo, que enfim terminara,
e me encontrar então no paraíso dos sonhos, em sua mais explícita verdade, e quem sabe escrever as torturantes aventuras que vivi nessa terra tão bela. Mas ainda que minhas palavras falem de um sonho, eu vivo uma aventura real, onde envolve um estranho acontecimento, capaz de criar uma grande razão para acreditar que algo tão grandioso, em verdade, pode estar em algum lugar, que possa idealizar como se além, sobre os horizontes, tão longe, quando os últimos raiar do sol se agonizam na penumbra do anoitecer, num espetáculo celestial que nem mesmo o mais inspirado dos poemas poderia expressar tamanha beleza em sua plenitude. Eu sempre que posso estou lá para apreciar. Sei que toda a magia desse instante acontece sobre uma paisagem onde há tormentos. Mas quando essas agonias do mundo começam então lentamente a esconder-se na penumbra da noite, aquele esplendor do horizonte ao longe vaga por sobre os iludidos e aflitos e alcança os olhos tristes desse sonhador que o contempla e chora calado. Ah, se todos soubessem interpretar, não poderiam ver as tristezas onde a beleza vem habitar. Aquilo que provocam os prantos arrancariam somente as lágrimas pela emoção de poder entender. Aquilo que provocariam as dores seriam então o acalento de suas almas perante a sublime compreensão. Porém, já se fez noite e o espetáculo ainda continua. Nas lágrimas tristes desse sonhador, a refletir a luz da tempestade rugindo ao longe. Aos ingênuos, isso pode ser castigo, mas para mim tudo é sublime magia. Mesmo que os ventos possam rugir em fúria em meio aos ecos e trovões, a mim nunca será horror, e sim a mais doce melodia a soar nos céus. Perdoe-me pelo avantajar de minhas emoções, mas não posso me conter perante tamanha importância que vejo sendo ignorada ou despercebida quase que por todos. E são essas mesmas emoções que me trouxeram até aqui a narrar essas palavras. Voltando a falar da palmeira espinhenta, agora relacionando com um outro acontecimento. Como mencionei anteriormente, ela possui folhas acopladas sobre outras e são muito espessas, grandes e macias. Então pegávamos uma dessas e cortava ao meio. Depois riscava nela um desenho todo precário, com a intenção de representar a imagem da santa. Atravessava 2 baus e fingia ser o andor, e com isso brincávamos de procissão, simulando todo o ritual, imitando o que ocorria na realidade.
Rituais onde se idolatra uma imagem, a transportando em um andor, me dá uma impressão negativa e penso que seria diferente o meio de homenageá-la. A impressão é que a santa, com sua humildade, não se sentiria bem com isso. Claro que entre os envolvidos, as tradições falam mais alto, e também ela, com sua infinita sabedoria e bondade, não iria condenar esses que assim se comportam, uma vez que suas intenções não seriam desagradá-la. Imagino que deveriam sim considerar alguém que muitos exemplos e ensinamentos proporcionaram ao mundo, mas evidenciar então as suas obras e não somente adorar uma imagem de forma fanática, sem mesmo se preocuparem em saber as causas de sua importância. Jamais desconsiderar também a imagem de forma agressiva, se comportando de forma rude e desrespeitosa, pois dessa maneira também estaríamos errando. Respeitar a imagem, mas como uma pessoa muito importante, assim como um pai ou um avô que muito bem fez em prol de sua família, onde ficou como um exemplo a ser seguido. Imagino um ritual dedicado a um santo, onde nem precisaria de sua imagem, e sim um tempo pregando suas ações exemplares, enfim, realçar todo o bem que ele proporcionou para todos os que estiverem presentes, a fim de incentivá-los a seguirem seus bons exemplos e com isso contribuírem também para a melhora de nosso mundo e nossos espíritos. Mas me calo diante dos religiosos nesse sentido, pois sei que a má interpretação seria inevitável. E também creio não ser o meio de transportar uma imagem considerada sagrada a razão que irá influenciar de forma significativa na construção de um mundo melhor, uma vez que são nossos comportamentos acertados e benignos que fazem a real diferença. Então, vamos a partir de agora começarmos então a agir em prol desse mundo melhor, analisando tudo com muita cautela e aprendendo, pois ações mais acertadas constroem resultados muito mais valiosos. Inclusive, são por falta dessas ações mais prudentes que tudo se transformou em desarmonia. Vamos todos contribuir para a construção de um paraíso aqui mesmo na Terra. Bem sei que é uma tarefa aparentemente impossível, mas o fato de suas ações visando essa realidade já o fará feliz e sem a culpa de uma eventual sensação de fracasso. Pois ainda que venha com seus esforços a não consegui-lo, poderá estar abrindo caminho para que essa realidade, quem sabe, venha a acontecer no futuro. Já que um lugar nessa magnitude de fato não é possível com ações mesmo que precisas de um único ser. Mas a certeza é que estará o criando em seu próprio íntimo, onde viverá melhor, mais aprimorado, e com isso certamente conseguirá sentir a felicidade, mesmo em meio a tantos tormentos. Uma das ações certeira e possível para todos, que já faz diferença para o bem do mundo, é plantar árvores e respeitá-las. E falando nisso, pude recordar de uma passagem relacionada, onde meu primo queria plantar uma semente. Me lembro muito bem da casa do meu tio Afonso, onde vez ou outra estávamos por lá ouvindo suas histórias acontecidas no quartel onde ele havia servido o exército. E quando não era assim, estava brincando com meu primo, que tem mais ou menos a minha idade, e sempre que penso nele,
uma coisa engraçada me vem à mente. Nossos pais estavam todos trabalhando em uma malhação de arroz. E nós estávamos também por perto brincando. Ele achou uma semente, que nem sei do que era, e inventou de plantá-la. E por isso atormentou a todos para que o ensinasse como fazer, até que foram lá realizar o seu desejo. A enterraram no solo e disseram que era preciso esperar para que brotasse. Ele esperou mais ou menos 10 minutos e já correu lá para ver se já tinha nascido. Tão singelo acontecimento, mas ainda assim uma mensagem instrutiva ela apresenta. Meu primo precipitado foi tão feliz e esperançoso em ver a sementinha já brotada, mas ficou tão decepcionado quando lá chegou e isso não havia acontecido. E assim também acontece constantemente em escala muito maior na sequência de nossas vidas. Nunca devemos crer cegamente que as coisas são fáceis. E também jamais desanimarmos perante os obstáculos. Temos que aprender muito para que nossas ações sejam então com maiores conhecimentos de causa. Dentre elas, o primeiro aprendizado é não precipitarmos e sabermos o momento e os meios corretos para uma ação. E estarmos sempre preparados para um eventual resultado oposto das expectativas. Também estarmos sempre ensinando o que aprendemos de maneira eficiente e cautelosa, sem demonstrarmos impressão de superioridade. E nem sentirmos assim, já que o outro pode saber algo também que ainda não sabemos. Meu primo teve sua decepção por falta de conhecimento, por ser ainda muito criança, e isso foi causado por erro dos adultos que não explicaram completamente todos os detalhes do procedimento da germinação de uma semente. Se assim o fizessem, estariam então agindo com maior prudência e ele aprenderia já na sua infância, sem a necessidade de experimentar uma decepção. E resumindo, eu posso dizer que estariam todos mais rapidamente contribuindo para um mundo melhor. Meu amigo, estou a falar de um lugar esplendoroso pela sua perfeição. E por conta disso, sempre relaciono os assuntos a ele. Assim não poderia deixar de mencionar que entre uma população onde cada um ensina o que sabe aos demais, evidentemente todos irão saber muito, e com isso certamente agirão muito mais conscientes, proporcionando então nesse ambiente que ocupam uma harmonia muito maior e um grau muito mais elevado de perfeição. É assim que se constrói uma comunidade elevada e um ambiente maravilhoso. E ao falar em ambiente maravilhoso, já visualizei mais uma cena onde continha um ambiente que para mim naquele tempo era assim.